Eu estou aqui hoje com Dom Odilo Pedro Scherer, que é cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, queria lhe agradecer imensamente pela sua disponibilidade em participar desse projeto, que procura discutir a temática da tolerância a partir das diversas confissões religiosas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pois não, é um prazer e estou à disposição e espero poder corresponder, respondendo às suas questões e que possam interessar os internautas. Obrigado, Dom Odilo. Na encíclica Fratelli Tutti, que é a última encíclica, né, que o Papa Francisco publicou, ele chama a atenção para uma recomendação de São Francisco de Assis, no sentido de se evitar toda forma de agressão ou contenda, e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude da Igreja Católica em face das pessoas que professam outra fé, Dom Odilo? Bem, eu quero fazer desde logo uma distinção entre aquilo que é o ensinamento da Igreja Católica, o ensinamento oficial, e o que possam eventualmente ser atitudes cá ou lá de católicos individualmente. E aqui nem sempre é fácil manter clara essa distinção, que é o ensinamento, portanto, a posição oficial da Igreja, e aquilo que depois, na prática, são situações ou atitudes de pessoas que, eventualmente, podem não estar sempre respeitando esses ensinamentos ou vivendo conforme esses ensinamentos. A atitude da Igreja Católica é de respeito, de tolerância, sim, respeito e consideração, primeiramente das convicções, da liberdade religiosa, da liberdade de consciência de cada pessoa. E isto ficou muito mais firme, muito mais claro a partir da segunda metade do século XX, com o Concílio Vaticano II, onde existem várias menções, vários momentos nos documentos conciliares, mas, sobretudo, num determinado documento do Concílio Vaticano II, onde se trata da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, onde se diz muito claramente que a consciência é inviolável e, portanto, a convicção interior de cada um deve ser respeitada, ninguém pode impor nada a outros, contrariamente à consciência individual. Ensinar publicamente é uma coisa, agora, impor individualmente seria outra coisa. Portanto, a posição, sim, é claramente de respeito à diversidade religiosa, sim, de tolerância. Isto não significa de não ter uma identidade própria, né? A Igreja Católica tem uma identidade própria. Aliás, consideramos que isto é pressuposto para haver o diálogo, porque se não há um reconhecimento de uma identidade, não há possibilidade de estabelecer um verdadeiro diálogo. E, portanto, mais uma palavra que deve ser dita desde logo, a posição da Igreja Católica é do diálogo. Com as religiões e igrejas cristãs, nós dizemos diálogo ecumênico. E com as religiões não cristãs, nós dizemos diálogo interreligioso. Certo. E numa outra passagem da encíclica, o Papa menciona o desejo de domínio, né, que seria a causa, ou pelo menos uma circunstância em que esse desejo de dominar o outro poderia auxiliar na quebra da harmonia de convívio entre as pessoas. Qual é, na sua opinião, Dom Odilo, a relação entre o desejo de domínio e a intolerância religiosa? Acho que tem uma relação bastante próxima. A intolerância, de alguma forma, revela uma posição implicitamente de domínio sobre o outro, na medida em que se pretende que o outro deva se adequar necessariamente às minhas convicções, adequar às minhas posturas ou atitudes, e o que, portanto, desencadeia em atitudes de intolerância e até de violência.
Então, eu diria que entre a atitude de domínio, ou de pretender dominar sobre os outros, e a intolerância, nós temos uma relação muito estreita. O senhor considera que há um egoísmo entre os povos religiosos, relativamente aos que professam outros credos ainda no século XXI? Eu não sei se o conceito de povos religiosos eu poderia compartilhar nessa reflexão. Eu acredito que não existem povos religiosos e povos não religiosos. Existem pessoas religiosas e pessoas não religiosas, mas em todos os povos nós temos pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Não existe nenhum povo que seja ou só religioso ou só não religioso. Se existe egoísmo, não sei, poderia haver, mas eu não creio que se deva dizer isso como egoísmo. Eu acredito que seja uma compreensão insuficiente do que seja o respeito necessário ao outro, à dignidade da pessoa e o respeito às suas convicções. O desejo de propagar a própria fé, de propagar a própria religião, é natural. Isso não se pode impedir nem desdizer, e até a nossa Constituição brasileira reconhece a cada cidadão também o direito não só de professar ou não professar uma religião ou convicções religiosas, mas também o direito de divulgar as próprias convicções. Então, não creio que nisso se deva haver uma forma de egoísmo, mas é o desejo de compartilhar as próprias convicções. Não creio que isso seja atribuível a uma atitude egoísta, mas talvez muito mais a um certo fervor, a uma convicção bastante forte, profunda, que quer compartilhar também com os outros. Claro. E numa outra passagem, no item 15 da encíclica, o Papa diz o seguinte: não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte, né? Ele está ali se referindo ao papel que a ideologia pode ter na negação da ideia do outro. Como que isso afeta ou pode afetar o diálogo ecumênico ou interreligioso, na sua opinião? O fato de alguém não aceitar, desculpa, o início da questão, desculpa. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Sim. Certamente que a tendência do domínio do mais forte sobre o mais fraco é sempre um fato, é um risco, é uma tentação sempre presente. E isto pode acontecer não somente em questões mais práticas, como é o domínio econômico, ou então até o domínio do poder político e assim por diante, até o domínio cultural, mas também no domínio das ideias. E, portanto, não acolher o diferente, as ideias do diferente, pelo menos para acolhê-las de maneira respeitosa, isso pode sim constituir uma forma também de prepotência, de simplesmente ignorar ou anular o outro diante de nós. E, portanto, uma forma, eu diria, de prepotência, de soberba, porque de todos nós podemos aprender alguma coisa, e não necessariamente precisamos aceitar as ideias do outro, mas a gente sempre pode ouvir com respeito, pode argumentar, pode dialogar, sem necessariamente assimilar as ideias do outro. Isso é o que deveria normalmente acontecer, sem, portanto, que haja uma certa forma de prepotência até intelectual em relação aos outros, o que já seria também uma violência e, claramente, uma forma de domínio. Uhum. Bom, Dodilo, a minha disciplina na Faculdade de Direito,
é uma disciplina que lida com as diferenças, né? Nós tratamos de questões típicas do direito privado, casamento, contratos, etc., quando há algum elemento que se vincula ao direito estrangeiro. Então, eventualmente, num casamento entre um brasileiro e uma estrangeira ou vice-versa, pode acontecer de nós aplicarmos o direito civil deste outro país. Então, o estrangeiro, a condição do estrangeiro é algo relevante no estudo do direito internacional privado. E por isso eu queria fazer aqui 3 paralelos com a ideia de convicção religiosa. No primeiro paralelo, eu imagino um fiel que se converte livremente a um outro credo, porque decidiu fazê-lo, né? E ele, nesse caso, se assemelharia, em certa medida, àquela pessoa que, descontente com a situação no seu país, decide migrar, decide ir tentar a vida em outro estado soberano. Num segundo paralelo, nós podemos imaginar um fiel que é perseguido por suas convicções religiosas, né? E ele se assemelharia, então, ao refugiado, aquela pessoa que é perseguida. Às vezes até por questões religiosas, mas não apenas. Pode ser por uma questão étnica, uma questão nacional, de grupo nacional dentro de um Estado multinacional, por exemplo. E no terceiro paralelo, um fiel que é forçado a mudar de religião ou de abandonar a sua fé, como já se viu na história, né? Pessoas que são obrigadas a se tornar formalmente um agnóstico ou um ateu por determinação política. Esses, para mim, se assemelhariam eventualmente àquele ser humano que é traficado, né? Que é vítima de uma quadrilha de tráfico de pessoas. Em todas essas situações, a gente percebe a mudança, mas a mudança está essencialmente diferenciada em cada uma delas pela causa, né, por sua causalidade. Como é que o senhor analisa essas condições a partir dos ensinamentos da fé católica e da ideia de tolerância religiosa? Quer dizer, como é que podemos nos colocar diante dessas conversões nessas 3 hipóteses? Eu acho que tem muito caldo aqui. São várias questões postas, e os paralelos também se aplicam em parte não, né? É bom lembrar um princípio filosófico na lógica, que diz omnis comparatio mancat, ou claudicat, né? Toda comparação tem o seu lado fraco, né? E, portanto, não se aplica por igual o termo de comparação a uma outra questão. Então, são paralelos em que há algum elemento que pode ser levado em conta, sim, mas eu acredito que, em relação à questão religiosa, é preciso considerá-la enquanto tal, né? Considerá-la enquanto tal. Em relação a uma pessoa de um outro credo que queira casar, por exemplo, vamos dizer, na Igreja Católica, e essa pessoa é muçulmana, por exemplo. Bem, ela pode casar, né, também com um católico, seguindo determinadas normas que nós temos, e, portanto, não se torna vítima da intolerância. Pelo contrário, se leva em conta, se respeita a condição dela, não se obriga a ela, não se obriga essa pessoa a deixar de ser muçulmana para casar com um católico. Mas é claro que há normas a serem seguidas, e isto é normal em cada instituição, né? Ninguém obriga ela a casar na Igreja Católica, mas ela querendo casar na Igreja Católica, ela deve se adequar a certas formalidades e exigências que a Igreja Católica tem. Não atribuo que isso seja intolerância, né? São escolhas, e as escolhas têm as suas consequências, né? Agora, dizer que pessoas que são obrigadas a renunciar à sua fé, por exemplo, são semelhantes a pessoas traficadas,
eu acho que existem elementos, talvez, que possam ser levados em conta nesse paralelismo, mas não entendo muito que se possa fazer esse paralelo, porque a pessoa traficada, ela é totalmente refém, né? Ela é totalmente refém de quem a trafica, né? Perde a sua liberdade, sua autonomia, e ela é como escrava, né? A pessoa que sofre de intolerância religiosa ou uma coerção externa para negar a sua fé, resta-lhe, no entanto, a liberdade interior. Resta-lhe a capacidade pessoal de continuar com as suas convicções, mesmo se, de alguma forma, coibida de manifestá-las externamente por coerção externa, mas não lhe é privada a liberdade interior de continuar com as suas convicções, né? E isto, por exemplo, nós temos o caso dos mártires cristãos, eles, naturalmente, muitas vezes colocados em situações de negarem a sua fé, negarem a sua convicção, e eles são presos, são torturados, são ameaçados de morte, e finalmente são mortos, né? São martirizados. Mas, apesar de tudo, eles mantêm firmeza na sua fé, não negam a sua fé. E, portanto, interiormente, eles continuam livres de aderir àquilo que são as suas convicções, mesmo que exteriormente sejam coagidos, torturados e até eliminados, né, martirizados. Então, eu acho que são questões que podem ser mais profundamente analisadas, mas nesse momento eu não teria outros elementos aqui a propor. Mas eu acho que o senhor toca num ponto muito importante, que é a diferença entre aquilo que se coloca no plano exterior e aquilo que se mantém no plano interior, e muitas vezes a vítima da intolerância pode até reforçar a sua fé, né? E esse aspecto é um aspecto muito, muito relevante, e me parece que me permite também fazer um outro paralelismo, guardadas então as circunstâncias e as ressalvas, que é a seguinte: a pessoa que se vê vinculada ao direito brasileiro, por exemplo, mas está no exterior e pauta a sua vida a partir daquilo que aprendeu como sendo certo ou errado dentro da vida em sociedade, ela pode dirigir a sua vida a partir desse direito, por entender que é o direito que a vincula, mas sempre com a consciência de que, dependendo das circunstâncias, ela pode também ter os seus direitos regidos nesse Estado estrangeiro de modo diferente, né? Sim, se eu posso dizer uma questão, nesse campo do direito, eu acho que também é uma questão de, digamos, de escolhas, porque ninguém é obrigado a escolher o Brasil como pátria, como moradia, ou Argentina, ou México, mas desde que eu escolho o Brasil, a Argentina, ou México, como minha terra, onde eu vou morar, onde eu vou viver, eu, de alguma forma, escolho também o ordenamento jurídico desse país e me devo adequar a esse ordenamento jurídico. Sim. E esse aspecto é um aspecto muito interessante do modo como os europeus, por exemplo, lidam com essa questão, porque como eles determinam a continuação da vinculação de cada um com a lei da sua nacionalidade, isso de algum modo reflete na integração desses povos estrangeiros dentro daquela nação, né? E aí nós vemos muitas vezes problemas que resvalam aí, questões muito sérias como terrorismo, etc. Existe um conceito de estrangeiro, de estranho ou de diferente para a Igreja Católica, Dom Odilo? Bem, aqui, do ponto de vista civil, evidentemente que sim, né, existem nacionalidades diferentes e a nossa Igreja, ela está presente internacionalmente, respeitando as nacionalidades e as culturas locais, o que acaba sendo um enriquecimento, né? As muitas expressões locais, culturais, de expressão da própria fé, é uma riqueza. Agora, a partir da própria questão da fé, não,
ali nós temos uma palavra muito clara desde o início, desde o ensinamento de Jesus Cristo, dos apóstolos, né? Vós todos sois irmãos, e São Paulo diz muito grande, muito claramente, agora em Cristo não há mais judeu, grego, livre ou escravo, homem e mulher, vós sois todos irmãos em Cristo. Portanto, a fé em Cristo, a partir justamente da fé, supera o conceito de nacionalidade e cria esta nova pertença na igreja, que é uma grande família que reúne a humanidade como um todo, né, na mesma família, na mesma casa. Então, a resposta, naturalmente, é dupla. Né? Enquanto credo não se distingue entre nação, raça, cultura, língua, povo, não. Enquanto, digamos, condição social, antropológica, sim, há muitas pertenças nacionais não são negadas e não são anuladas, elas são integradas como elementos até de riqueza das múltiplas expressões culturais da única fé. Muito bem. Donde há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos? Ou para o acolhimento dos indivíduos? Então, amor e alimento? Não, e acolhimento. Acolhimento. Não, limite de acolhimento, não creio. Limite de amor, agora aqui vamos distinguir o que se entende por amor, né? Se o amor, no sentido do, digamos, o amor fraterno, o amor de caridade, não, o amor é sem limites. Não há restrições e nem deve haver restrições ao amor, segundo o conceito cristão, o amor entre os cristãos. A partir do olhar do cristão deve ser universal, portanto, a todos, não deve ser, digamos, campo seja de intolerância ou de discriminação de ninguém. Quanto a outro conceito do amor, o amor vivido no casamento, por exemplo, ou o amor mais vivido como afeto, aí existe o limite, sim, que é o limite da ética e da moralidade, claro que sim. Certo. E aí não dá para a gente não lembrar da encíclica do Papa Bento XVI também, né, sobre o amor e as distinções dos diversos conceitos, uma encíclica muito interessante. Isso. Dom Odilo, a tolerância com as diferenças entre as leis de dois países, porque muitas vezes eu vou ter que aplicar aqui no Brasil a lei estrangeira, né? E aí, essa aplicação dessa lei estrangeira, a partir desse viés de tolerância, é um dos valores principais da minha disciplina. Chegando já próximos do final da nossa conversa, o que é que o senhor entende por tolerância? A tolerância é uma virtude, é um hábito primeiramente, de respeito. Respeito pelo outro, pelo diferente, mas também de respeito agora, digamos, de uma certa forma de condescendência diante do fato que o outro não pensa como eu, o outro tem, eventualmente, determinadas posturas que eu poderia até reprovar, mas eu me torno condescendente, respeitoso, isto é, tolerante em relação a ele para salvaguardar valores maiores, né? Tolerância, ao contrário, se torna intolerância, né? A intolerância descamba para a violência e o desrespeito. Então, a tolerância é, sem dúvida, é uma atitude, às vezes, de condescendência, até com atitudes com as quais eu não compartilho, mas para salvaguardar algo maior, né? O fato de eu não compartilhar atitudes de uma outra pessoa ainda não justifica que eu a agrida
que eu, de alguma forma, manifeste em relação a ela qualquer atitude de desrespeito, que então já seria contra o direito, contra a dignidade da pessoa. Então, a tolerância tem várias, diria, várias maneiras de compreendê-la, mas eu ponho essas duas maneiras, né? A tolerância diante do diferente, diante do que tem, enfim, né, posturas, convicções diferentes, e a tolerância em função de salvaguardar valores maiores e para justamente não cair na intolerância por causa das minhas convicções, né? Então, a gente tem que exercer muita tolerância em muitas circunstâncias, né, para que, digamos assim, mantenhamos o bem da paz, né, o bem da concórdia, o bem do diálogo, né. Imaginemos que num diálogo, imediatamente se parta para a falta de tolerância. O diálogo para por aí, né? E por isso, muitas vezes, a tolerância torna possível depois andar mais adiante no diálogo e, eventualmente, chegar a convergências e, enfim, né, de continuar a vida sem ter criado inimizades, criado problemas maiores do que aqueles que a gente queria resolver. Com certeza. E agora, muitas vezes, o limite da tolerância é nós nos depararmos com o intolerável, né? E nesse caso, nós estaríamos diante dessa forma abjeta, como diz o Paul Ricoeur, de lidar com algum tema. O que lhe parece intolerável nas relações humanas? Eu acho que há muitas coisas intoleráveis nas relações humanas. Por exemplo, a prepotência do forte sobre o fraco, né? E acredito que ali é preciso agir, né? Não se pode tolerar que alguém se faça prepotente contra uma pessoa mais fraca, uma pessoa indefesa, e é preciso tomar a defesa, é preciso tomar atitude. A tolerância diante da injustiça, né, injustiça clara. Há situações de injustiça que nem sempre são tão claras, mas há situações de injustiça que são muito gritantes, são muito claras, e ali não cabe tolerância, né? E certamente há situações onde atitudes prejudicam não só a pessoa, mas a coletividade. Nesse caso, a tolerância não cabe, porque, nesse caso, a tolerância se torna cumplicidade, né? E é preciso agir, é preciso tomar atitudes. Então, eu acredito que há muitas situações em que não cabe tolerância, mas é preciso agir. Não diria que não cabe, isto é, que cabe, então, intolerância. Não. A intolerância não se combate com intolerância, mas muitas vezes se combate com atitudes firmes, com atitudes que manifestam claramente a não concordância com aquilo que está acontecendo e a indicação daquilo que seria o caminho certo, a solução certa para aquela circunstância. Muito bem. Uma última pergunta. No direito internacional privado, a gente pode recusar a incidência de uma lei, né? A lei brasileira manda aplicar essa lei estrangeira, mas a gente pode recusar quando essa lei, diante da nossa cultura, dos nossos valores, viola justamente aquilo que há de mais fundamental no modo de ser do povo brasileiro. E aí o juiz, então, tem uma autorização legal para afastá-la, né? Na sua opinião, como é que eu explicaria a possibilidade de eu romper com uma determinação por conta dessa violação de valores? Bem, eu acho que aí cabe a discricionalidade de quem aplica a lei, né? Que precisa considerar claramente as circunstâncias, as implicações, a aplicação concreta naquele momento, naquela situação da lei que eventualmente se rejeita, né? E há um direito, digamos assim, de cada povo de salvaguardar também aquilo que lhe é próprio, né? Aquilo que lhe é próprio, isso é natural e é praticado, creio que, por todos os povos.
naquilo que for oportuno. Por isso, volto a dizer aqui, cabe primeiramente um conhecimento claro da norma estrangeira, da norma brasileira e da circunstância em que tal norma estrangeira eventualmente deveria ser aplicada ou negada. E naturalmente, o que os juristas, né, fazem muito, e os juízes, né, e quem desempenha esse papel na sociedade faz e deve fazer, é justamente o discernimento, e pesar as circunstâncias, pesar os prós e contras e decidir, porque uma decisão sempre requer escolha e não pode satisfazer a todos, mas tem que se escolher por aquilo que naquele momento parecer, primeiramente conforme a lei, a nossa lei, em primeiro lugar, é que está em vigor, né? Segundo, aquilo que parecer mais justo. Se eventualmente naquela circunstância parecer mais justo aplicar a lei estrangeira naquela situação, pois aquilo que for mais justo e adequado se fará. Sim. E esse aspecto da diferença que está presente o tempo inteiro, né, porque se fosse a mesma lei, nós não teríamos o problema Não que a minha teríamos o disciplina problema. procura resolver. Mas o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão dos efeitos. A preocupação com os efeitos que aquela incidência da lei estrangeira vai ter na realidade social, naquilo que as pessoas pensarão a partir daquilo, daquele resultado, enfim. Então, eu queria lhe agradecer imensamente por ter disposto do seu tempo para conversar com as pessoas que, por meu intermédio, vão assistir a essas nossas conversas, e que eu espero, sinceramente, que tenha um efeito muito importante para que as pessoas possam, primeiro perceber que o diálogo entre o direito e as religiões é um diálogo que pode acontecer e deve acontecer. E o segundo, que é o de que, guardadas as peculiaridades de cada uma das confissões religiosas, eu tenho a convicção de que todas elas querem o bem de todos, né? O bem das suas ovelhas, do seu rebanho, mas também querem o bem daqueles que professem a outra fé. Então eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, Dom Odilo. Eu sei que a sua vida é uma vida atarefada, imagino como deve ser complexa a vida de um cardeal, então queria agradecer por ter disposto do seu tempo conosco. Pois não, muito obrigado pela oportunidade, eu espero que isso seja de proveito para alguém, e desde logo já saúdo também aqueles que acessarem depois dessa matéria, e estou à disposição para o que fosse necessário para outra oportunidade, se houver esta outra oportunidade. Obrigado pela iniciativa, eu acho que é um campo interessante de reflexão, importante que também os estudantes do direito, os que se aplicam depois ao serviço do direito, da justiça, possam refletir sobre essas questões, porque elas não são secundárias, né? Eu lembro de uma palavra que o Papa João Paulo II dizia, Papa São João Paulo II dizia, olha, a questão da liberdade de consciência e liberdade religiosa toca no mais íntimo de cada pessoa, e por isso, mesmo se possa parecer que é uma questão secundária, ela não é, né? Quando se desrespeita ou se, de alguma forma, constrange a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, se está colocando as condições de intolerância e também da insatisfação profunda das pessoas, porque a questão de consciência, a questão da religião faz parte do âmago, né, do cerne das convicções de uma pessoa, que devem ser profundamente respeitadas, mesmo quando não compartilhadas. Muito obrigado. Eu conversei com Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo da cidade de São Paulo. Muito obrigado, Dom Odilo. Pois não, muito obrigado a você.